Oh, a minha convidada já entrou. Só botando aqui. Fixando. Nossa! Maior prazer aqui conversar com a minha amiga. Vocês estão me ouvindo? Olá! Olá! Está me ouvindo bem? Tudo ótimo, estou ouvindo perfeitamente. Que bom, uma maravilha. As cacheadas. Todas encaracoladas. Que bom! Que bom que deu certo para a gente bater um papo. Que você é uma mulher inspiradora. Oh. É, E eu posso dizer o mesmo de você. que bom. A gente faz o que a gente pode, né? Em prol de um mundo melhor, né? Aí a galera está entrando aí para a gente bater um papo, falar sobre maternidade. Ou eu até vi, hoje até estava falando isso com a Ellen, eu vi que agora o pessoal também está chamando de maternagem, né? Já tem uma outra. Maternar. É, eu fui, gente. Mas assim, deixa eu começar aqui para depois as pessoas que assistirem saber quem é quem, né? Porque senão as pessoas ficam perdidas. Sou Sandra Helena Pedroso, sou contadora, gestora de projetos culturais e sociais, estou vice-presidente do Sindicont Rio, e o que faz esse ano 105 anos de fundação em prol da sociedade e da classe contábil, né? Temos feito algumas ações específicas nessa questão da pandemia para esse público, né? Deixa eu posicionar melhor aqui, que eu acho que ficou ruim. Assim acho que ficou melhor, né? Toda hora eu troco isso aqui, cada hora eu acho que fica melhor de um outro jeito. E, não, e ainda tem aqui uma coisa gostosa, apelidinha que está me lambendo aqui, que eu quero ir para a rua. E hoje, e essa semana, estamos conversando com mães para falar sobre maternidade ou maternar, né? Temos aí várias questões já com a nomenclatura. E hoje a gente vai conversar com a Geita Flores, que é jornalista, que coordena o Fórum da Alerj, coordena um outro projeto de mulheres muito interessante, que estou gostando de ver, né? Mulheres que inspiram, né? Mulheres sustentáveis. Mulheres sustentáveis, isso. Que é muito interessante esse olhar, né? Sobre a sustentabilidade, né? E também mãe do youtuber Martim. E esqueci de falar, gente, eu também é poetisa. Tenho certeza que eu vou pedir uma palhinha aqui de uma poesia dela para gente. Super obrigada, querida, por ter aceitado o nosso convite. Olha, eu fiquei muito, muito, muito feliz de receber esse convite, porque quando a gente está na vida profissional e a gente se encontra muito, né, Sandra? É. Nesse mundo profissional, às vezes a gente deixa de lado um pouco a questão maternal, né? Eu acho que a mulher, por princípio, e a gente conversa isso muito nos podcasts Mulheres Sustentáveis, é, ela tem um olhar, o feminino é diferente, né? Tem um olhar diferente que é muito rico. E mesmo que você não seja mãe, eu acho que tem uma preocupação assim com o futuro, com as coisas como vão ficar, né? Com as próximas gerações. A gente adota quem está em volta, mas a gente fala pouco sobre isso. Então, eu achei muito, muito, muito legal, assim, muito especial mesmo essa série que Uhum. vocês estão fazendo. Enfim, estou É que a feliz. ideia é. Legal. É que a ideia era. Eu fiquei pensando o seguinte: a gente sempre fala do profissional, falar da coisa técnica, mas atrás dessa técnica tem uma pessoa, né? Que é isso, por exemplo, o que eu falei do Martim, que faz vários vídeos, né? Que está no YouTube, que faz umas coisas muito legais. Adoro ver os vídeos dele.
Então, a gente falar dessas pessoas que estão ao nosso redor, que a gente colocou no mundo, né? Vocês colocaram, né? Porque eu não coloquei ninguém. É, mas acho, assim, muito legal, adoro conviver com essas pessoas. E aí, queria que você contasse para a gente um pouquinho dessa sua trajetória de jornalista e passar a coordenar o fórum da Alerj, que não deve ser uma tarefa fácil. Mas é uma tarefa muito ligada à comunicação. Acho que em nenhum momento eu saí desse mundo do jornalismo, mas eu pude trazer também uma outra vivência no que eu acredito que seja o potencial e o papel da comunicação no mundo, né? Eu me lembro, eu trabalhei na Associação dos Magistrados do Estado do Rio de Janeiro, e uma vez conversando com o meu chefe, que hoje é ministro do STJ, ele falava assim, quando é que você vai começar a fazer direito? Eu falei, chefe, eu não vou fazer direito. Eu acho que o mundo já tem muito advogado. Eu acho que a gente precisa mais de comunicação. As pessoas não se comunicam direito e às vezes fazem guerra por causa disso. Depois eu vim para a Assembleia Legislativa, trabalhei bastante tempo na assessoria de imprensa, e eu vi o fórum como um espaço assim, de realização do que é o parlamento, né? Quer dizer, você reunir diferentes visões, trazer o que a sociedade está discutindo, os estudos mais recentes, né? Os impactos que determinadas ações do legislativo têm na sociedade. E no fórum, assim, acabei também mantendo lá viva essa questão da comunicação com o programa Rio em Foco, que passa na TV Alerj. Então, assim, eu sempre fiquei nesse mundo, expandindo para a questão das relações institucionais, que hoje eu vejo crescer muito aí na sociedade, e eu consigo experimentar isso estando dentro do Poder Legislativo, do Parlamento, onde chegam as relações institucionais para conversar e trazer as suas questões. Então, acho bem interessante. Assim, é uma experiência única, digamos assim. Não, eu gosto muito do Rio em Foco e os encontros do fórum também. Eu acho que tem uma galera muito interessada na cidadania, né? De pensar o que a gente pode fazer de melhor para o Estado, quais os caminhos, né? Contribuir mesmo sem pensar em levar vantagem, né? Que eu acho que isso é fundamental, né? E participar disso deve ser, assim, muito, muito interessante. Realizar o verdadeiro ganha-ganha, né? Quer dizer, na verdade, trazer as questões as dores, e também, assim, quando a gente começou lá atrás, né, a gente falava muito isso para as instituições. Às vezes, quando o deputado faz um projeto de lei com uma intenção de realmente causar impacto positivo, mas ele não tem conhecimento de tudo o que está envolvido, ou quais são as consequências daquele projeto na ponta. E às vezes ele só vai descobrir isso na manifestação no dia que o projeto vai ser votado, e que ele já passou pelas comissões, já recebeu os pareceres, e aí é muito frágil, porque o tempo é curto para que as mudanças possam ser feitas. Então, assim, o fórum acaba sendo um espaço de formulação, em que a gente traz também as instituições para fazer uma reflexão, assim, de como é que a gente cria consensos entre as instituições para direcionar para o parlamento. Então, assim, é um exercício constante de cidadania. E eu acho que quanto mais a gente conseguir divulgar, né, para as pessoas que existe esse canal, né, na Assembleia Legislativa, mais pessoas e instituições participarem, melhor fica. Assim, melhores são os resultados. E essa coisa de vocês estarem passando o Rio em Foco na televisão, falta, acho que, também divulgar um pouco mais para a população, porque as pessoas não sabem. E elas também não entendem o que é isso. Como é que é? Eu tenho sentido muita falta da gente explicar para as pessoas o que é o parlamento. Não sei. O parlamento, eu acho que é o poder onde chegam onde as demandas estão muito latentes e vivas. A gente tem 70 representantes da população com visões muito diferentes e que precisam decidir sobre cada um dos projetos apresentados e criar convergências. Uma coisa interessante de quem olha de fora é que acha assim, o deputado tal briga e discute
e tal. Então, como é que é lá dentro? Eu falei, lá dentro eles conversam, entendeu? Para chegar a uma questão, né? Na verdade, você não consegue avançar se você não tiver pelo menos 36 votos ali, criar uma maioria para poder avançar num projeto, né? O mínimo ali. Então, assim, é preciso ter esse papel de chegar junto. Então, é muito interessante ver como as discussões são formadas, né? Os consensos são formados. E quando você consegue perceber também que há um interesse genuíno no desenvolvimento, né? Determinadas questões mobilizam todos os deputados em torno delas. E na época da pandemia, a gente viu isso acontecer no entendimento conjunto de que não dava para a gente fechar simplesmente as portas da Assembleia e esperar passar a pandemia. Né? E aí, assim... no início todo mundo achou também que fosse ser muito rápido, né? Mas assim, eu achei que interessante porque todo mundo teve que entrar no Zoom, teve que descobrir como é que funcionava e fazer de outro jeito. E assim, entender essa velocidade que ficou muito maior. E as coisas aconteceram, sabe? Então, é um espaço de debate, de discussão, às vezes, sim, de discussões mais acaloradas e de briga, mas de posicionamentos e de escuta, né? O parlamento é um lugar em que você consegue, assim, ter um entendimento de que tem milhares de visões a respeito de um tema, né? Não tem uma visão única. A gente chega no máximo no meio desse conjunto de visões coletivas. Assim. Sempre na ideia de convergir, né? Eu me amarro, discute. Retira de pauta! Aí, e é isso. Se não tem amadurecimento a respeito do tema, assim, não tem problema nenhum você tirar e vamos lá, vamos discutir, vamos aperfeiçoar. Então, assim, as coisas mudam e às vezes é difícil a gente conseguir explicar, né, desse processo, que tipo assim, não, nós propusemos um projeto de lei, mas o que ele vai virar após a votação, a gente não sabe, porque vão vir várias outras sugestões que vão aperfeiçoar, enfim, mexer naquele texto. Então, assim, isso é bem divertido também, ver como é que funciona. E fazer as audiências públicas, né? Cada vez que eu participo de uma audiência pública, eu me sinto muito bem enquanto cidadã. Eu acho muito legal. Mas agora, além disso, queria saber o seguinte: como é que é o Martim nessa coisa toda de ver essa sua movimentação, de falar do fórum, falar do Rio em Foco, falar dessa coisa da cidadania, do parlamento? O Martim, ele é muito... eu até um dia antes dele nascer, eu estava gravando programa, fazendo evento e tal. Ele nasceu com 40 semanas de parto induzido, porque, enfim, a obstetra achou que era melhor induzir o parto. Então, assim, ele tá na TV e participando desse vucu-vucu desde a barriga. Eu não tive licença maternidade, assim, quer dizer, eu ficava indo e voltando, porque eu não queria também deixar o fórum em aberto, né? A vida é muito dinâmica, então enfim, nos 6 meses que os funcionários públicos têm direito à licença maternidade, eu sempre estava saindo um pouquinho para vir aqui, para não deixar a peteca cair. Mas, assim, ele é muito sensível, ele é um canceriano típico, e é muito interessante lidar com a percepção dele. Mas nessa sensibilidade, ele também tem um quê que poderia deixar ele muito fechado, mas ele é muito espontâneo. Então, quando a gente se viu na pandemia, né, em casa, e eu tocando as minhas reuniões num quarto, o meu marido, o Cláudio, no outro quarto, e ele na sala lá, tendo as aulas online, ou antes até das aulas online, e o Cláudio tocando também um projeto dele de um canal de afiação de facas, o Martim falou assim, eu também quero fazer um programa. E foi interessante que ele veio com o programa todo pronto, assim, sabe? Ele sabia o que ele ia falar, e não teve nada, assim. A gente meio que ligou a câmera e deixou ele falar. E aí ele falou, assim, em sequência, tipo, uns 3 programas. Assim, aí eu fiquei, uau! Falei com uma amiga minha que já editava os programas do Cláudio, né? O F de Faca. E a Bia falou assim, Geisa, dá pra gente fazer um vídeo engraçado disso,
com essa espontaneidade dele, o que você acha? Aí eu falei, cara, faz. E aí, quando ele viu pronto, assim, foi muito legal, sabe? De vez em quando eu já trouxe uma vez ele aqui, quando eu tava gravando no estúdio, depois da aula, e falei assim, aí ele, pô, mãe, eu quero gravar também. Aí eu sentei, fiz uma entrevista com ele, simulando, mas nada foi parecido quando ele foi pra frente das câmeras e dominou ali a situação, sabe? Eu acho que eu falei, cara, ele é melhor do que eu, melhor do que o Cláudio, ele é ele, assim. Sem a crítica, né? Sem a preocupação de quem vai estar assistindo. E a repercussão foi muito boa, sabe? Então é muito interessante, assim, observar como é que esses pequenos vão crescendo, né? Super estimulados, com muito mais informação que a gente teve acesso na vida. E é bem legal. Ah, que bom. E então você está falando, você ficou num quarto, o Cláudio no outro, o Martim na sala. Então, mas como é que foi esse compartilhamento de trocas, de escuta entre vocês durante a pandemia? E ainda está, um pouco ainda está sendo, né? É a coisa assim mais complexa da gente falar, né, de coisas boas da pandemia, mas eu acho que essa foi a melhor coisa, assim, que eu acho que eu agradeço por ter tido a oportunidade de viver. Lógico que eu não gostaria de viver assim, com esse contexto todo que a gente está enfrentando, mas eu pela primeira vez eu passei um mês inteiro acordando e dormindo com meu filho, assim, porque eu sempre estava ou saindo para trabalhar, enfim, a gente tinha férias, mas nunca tivemos férias de um mês inteiro. Então, quando a gente estava trabalhando, ele estava de férias, ele estava na escola, no integral, enfim. Então, a vida dele ele também tinha uma vida e a gente nunca teve tanto tempo juntos, assim, meses, né? E aí poder ver os deveres, né? Entender a lógica, como é que ele aprendia as coisas, como ele lidava com os conteúdos, como ele assistia a aula, que a gente também não sabe, né? Tipo, a criança vai para a escola e você vê ali notas, resultados, enfim. Foi muito especial, assim, e tem sido, né? Porque eu entendi, o colégio abriu para dia sim, dia não, a possibilidade dos pais deixarem os filhos irem para a escola, e assim, eu achei que para ele fazia muita diferença, porque ele é filho único e a vivência dele com outras crianças se dá na escola, basicamente. Mas poder ficar mais pertinho, assim, fazer comida, botar ele para lavar louça, sabe? Foi muito legal. Ah, que bom, porque essa escuta deles, né, esse tempo que todos nós tivemos de observá-los e até, sei lá, dar uns direcionamentos de mostrar quem é você, né? Você enquanto pessoa, não você, que ele te conhecer como mãe, que chega lá e provém, né? E leva para passear, mas te conhecer como pessoa, o que você não gosta, o que você levantou triste, né? Então, eu acho que isso deve ter sido bem interessante para todo mundo, né? E eu acho que assim, o que a gente leva da experiência, né, é que isso forma também, né? Eu acho que a gente teve muito mais possibilidade de esticar as nossas conversas, de poder orientar, conversar. Então, assim, por exemplo, ele agora começou a jogar videogame, e aí ele teve uma hora que ele estava jogando muito, e a gente começou a estabelecer horário e tal. E aí eles falavam, cara, Martinha, eu não vou ficar aqui o tempo inteiro, a vida inteira do seu lado. Então, assim, você tem que entender qual é a hora de parar. Então, se tem um tempo, vamos respeitar o tempo. E aí ele quando ele passa, ele já sei, mãe, já sei, não quero falar sobre isso. Eu falei, não, vamos conversar, porque eu preciso que você capture isso, né? E eu acho que é muito, muito interessante, sabe? Meu marido, eu já estou num sistema mais híbrido, mas ele ficou de home office e não tem muita perspectiva de voltar a trabalhar, a sair mesmo. E então, assim, essa convivência com o pai também, né? Que normalmente os homens estão mais. Assim, eles têm um tempo diferente com os filhos. Também foi uma conexão assim, muito especial de ver crescer e funcionar. Então, assim, essa é a parte assim, que eu agradeço todos os dias, assim, de ter a oportunidade de estar com meu filho. Assim, mais 100%, sabe? Com mais qualidade mesmo. E olhando para trás, antes da pandemia, o que você faria diferente na sua relação profissional com a maternidade? Eu teria ficado mais com meu filho.
É, eu acho que porque são tempos tão frágeis e pequenos que passam tão rápido que assim eu sei hoje o quanto é importante é, ter ele presente na minha vida, né? Mais presente. Mas eu teria ficado mais tempo com ele. E porque assim, a vida profissional, ela exige a presença, a atenção, e às vezes a gente está... Eu me lembro de momentos do Martim falando assim, mamãe, desliga o telefone, vem brincar comigo. E ele sempre fez isso de uma forma muito enfática, assim, e eu falava assim, gente, ele já tinha um quê de despertar o interesse e a atenção, né? Ele falava, mamãe, eu preciso de você aqui agora. Eu falei, gente, eu já sei que eu tenho, como é que eu vou pedir alguma coisa para alguém? Tem que ser assim, né? Porque não tem como você dizer, não, não vou agora. É. E eu acho que, assim, passa muito rápido, né? Passa num piscar de olhos, ele já tá maior e eu já pego ele no colo. Ontem eu tava com uma amiga minha e ela falou assim, nossa, mas ele senta no seu colo como se ele fosse um bebê e ele já tá enorme. Eu falei, sim, mas deixa aqui, porque eu sei que daqui a pouco ele vai falar, ah, mãe, ai, que mico. E assim, é normal. Mas assim, eu falo, não vai antecipar a adolescência, não. Você só tem 9 anos, espera. Vai ser chato, mas daqui a pouco. É. Não, e aí 9 anos ainda dá para botar no colinho, né? Porque depois dos 10, fica assim, ai, mano, olha Ai, que mico. isso. Isso é muito doido, né? E aí uma coisa assim, e você nessa pandemia, você, pelo visto, você conseguiu equilibrar bem a maternidade, a pandemia e o profissional, e ser mulher ainda, né? Porque é também difícil num ambiente único ter vários papéis, né? Ou como diz o outro, cada hora põe um chapéuzinho, né? Equilibra 1000 pratinhos ao mesmo tempo. Olha, eu não sei, assim, eu acho que esse é um processo de constante formulação. Eu consegui pensar um pouco em conseguir colocar em prática alguns desejos, né? Quando eu me deparei com a quantidade de coisas que eu estava fazendo, eu acho que todo mundo relata isso, né? Que trabalhou muito mais na pandemia do que normalmente, né? Por conta da velocidade dos encontros. A gente não tem mais o tempo de deslocamento, não tem ninguém preso no trânsito, atrasando a reunião. E aí, assim, eu consegui, por exemplo, fazer a conversa, né, com as mulheres sustentáveis, que são mulheres que já estão, assim, circundando e com quem eu me relaciono profissionalmente, mas que eu queria ouvir mais delas, assim, eu queria trazer também essa coisa do que é ser mulher num cargo de direção, tentando implementar mudanças reais, assim, com esse olhar de sustentabilidade. Então, assim, eu consegui também trazer um pouco mais das coisas que eu curto, né? E fazer isso acontecer num projeto que não era mais a Geisa, secretária-geral do Fórum, sozinha ali, ou institucionalmente representando esse papel, que é um papel assim que eu amo, né, de estar trabalhando tão perto do legislativo. Mas eu consegui falar um pouquinho mais sobre essas questões femininas, porque eu acho que é muito importante, assim, ainda mais tendo um filho menino. A gente tem uma responsabilidade muito grande na formação do como é que eles vão olhar as mulheres. Eu quero que ele olhe as mulheres como, assim, com um olhar de admiração, né? E com o olhar de estar no mesmo pique, né? Quer dizer, entendendo que tem momentos que cada um vai botar para o alto, para o outro cortar. E a gente tem que fazer isso em casa, né? Para poder ver mudar lá fora. Porque se a gente não mostrar para eles uma outra opção, eles vão ser sempre esses homens machistas, né, preconceituosos. E eu acho que isso foi muito legal da pandemia, de a gente estar mais junto com essas pessoas para também mostrar esses valores, né, e fazer essas discussões, porque muitas coisas aconteceram, né, o feminicídio, a homofobia, e deu para a gente discutir isso com as crianças, né? Eu acho que isso foi bem interessante. Sei lá, achei muito. Não pensei que a gente fosse passar por fazer essas discussões com as crianças, né? Então, muito, muito interessante. Falta a gente começar a discutir com elas cidadania,
porque não dá, não dá. E aí Não, falando tem que trazê-las para participar, né? Quer dizer, ver isso é, acontecer, esse vucu-vucu, é, entender como é que as coisas se dão, que não é é, só um embate na rede social ou falar o que você está pensando, né? Tem o outro do é, outro lado escutando com as referências que ele tem. Esse diálogo ele precisa estar muito fortalecido, né? E eu acho que é, o que é preocupante hoje é que a gente tem uma geração que ficou resolvendo as coisas virtualmente, né? é. E tendo muita dor, assim, no lidar com o outro nos espaços de interação. Então, a gente tem um papel importante de tentar, assim, ajustar essas pontas, né? Quer dizer, trazer para o É. equilíbrio e organizar melhor na cabecinha deles, que vão ser o nosso futuro, essa relação, né? Com o humano. Porque eu acho que tem um pedaço aí da geração dos 20, é, da galerinha que tem, vamos dizer, de 18 até uns 30, tem gente que não, eu política, eu cidadania, que é isso? Gente, não pode. Vocês têm uma longa trajetória aí pela frente, então tem que discutir. Então, acho que a gente tem que começar a fomentar mais sobre isso. Tem que ocupar os espaços, né? Porque, gente, são eles que vão votar. Já pensou a gente velhinha e esse povo falando, não vou Quero votar, não. não, quero não. Precisamos de lideranças jovens, e eu acho fantástico a gente arrumar lideranças jovens. E aí, uma coisa, Geisa, qual o maior ensinamento que você acha que você vai deixar para o seu filho e para outras mulheres? Nossa, é difícil, porque na vida, né, quando a gente fala de ensinar e aprender, a gente pode querer alguma coisa, mas assim, como vai bater do outro lado, a gente às vezes não sabe muito, né? É, eu acho quer dizer, em relação ao meu filho especificamente, eu gostaria que ele gostasse muito dele, assim, né? No sentido, não como um ser egoísta, mas entendendo que ele tem um papel a desempenhar pelo fato dele ser uma pessoa que teve sorte também. E ele é uma pessoa privilegiada, estuda num bom colégio, que eu tenho condição de, com trabalho, pagar e etc. Uhum. Então, assim, ele tem um papel muito importante, sabe? E que ele fosse uma pessoa preocupada com isso. E isso eu entendo que vem de berço, né? Vem dessa convivência familiar. Então, eu gostaria de deixar isso para ele como legado, assim, essa responsabilidade para com o mundo, né? Se o mundo está ruim, a culpa é nossa também. A gente tem que trabalhar para melhorar. É. E em relação a outras mulheres, eu acho que também é um processo em construção. Eu me percebo assim, chegando, eu desde muito nova eu sou chefe, assim, o primeiro emprego que eu tive eu já virei chefe, enfim, É. já tinha estagiário e a gente repete muito as visões de liderança que a gente Eu, tem. Então, assim, eu tinha chefes homens e às vezes eu replicava questões que eu via, eu trazia um pouco o olhar menos tolerante para determinadas diferenças que existem de fato entre o feminino e o masculino, a maneira de agir, de pensar e de lidar. E hoje eu percebo a importância das mulheres terem um olhar mais empático com outras mulheres, né? E a gente conversar mais coisas de mulher e não de uma maneira não preconceituosa, assim. Eu acho que a gente tem diferenças, sim, e elas todas são importantes para criar ambientes diversos, para trazer um quê de humanidade que a gente precisa ver acontecer com mais força, né? No pensar a política, pensar a sociedade. Então, assim, o que eu quero é trazer mais mulheres, sabe? Fazer, de fato, uma roda acontecer e a gente poder entender a nossa força e entender os momentos em que a gente, assim, dá show mesmo, assim, porque a uhum. gente tem um jeito diferente de agir e ele é importante para a construção desse novo mundo aí que a gente quer que vê acontecer. É. E alguma coisa assim que você, olhando para trás, você acha que o que foi mais difícil para você nessa conciliação de mãe e profissional? Eu acho que eu sempre tive muita sorte de ter ajuda, sabe? Minha mãe, ela sempre trabalhou, então quando em alguns momentos eu tive a oportunidade, por exemplo, de fazer uma pós-graduação e era em São Paulo, uma vez por mês eu tinha que viajar na quinta e voltar no sábado.
E aí, quando eu fui aprovada, assim, eu falei, mãe, foi a primeira pessoa que eu falei, mãe, e aí, o que eu faço? Eu acho que eu não vou. Ela, não, você vai sim, que seu filho vai crescer e ele quer, e você tem que estar numa posição de que ele respeite, que ele goste, e você é profissional, você vai. Qualquer coisa, eu fico com ele, sabe? Então, assim, eu sempre tive muita ajuda da minha mãe, da minha madrasta, das avós do Martim, que ele tem várias, porque a gente vem de casamentos, né? Enfim, eu meus pais se casaram de novo. Então, assim, eu sempre tive essa ajuda. Eu nunca senti muita dificuldade de concatenar. Mas eu entendi, quando eu tive filho, uma coisa que a minha dentista falou quando eu estava grávida lá, né, com a boca aberta, e ela falou assim, eu vejo você aí tão dona do seu tempo, tão dona da sua vida. Quando ele nascer, você vai ver que é tudo diferente disso. E é verdade, assim. Então, existe uma coisa muito diferente, que você pode ter planejado um dia completamente produtivo, sensacional, vou arrebentar, vou pagar todas as minhas dívidas aqui de agenda, e aí você recebe uma ligação, tipo, seu filho quebrou o nariz. E acabou, aquilo ali não é mais importante. O importante é você socorrer, chegar lá e fazer o que você tem que fazer. Então, esse chamamento, para mim, assim, é muito interessante, sabe? Porque a gente começa a entender que a gente pode também sair um pouco de cena para olhar o que é fundamental e essencial. E eles são essenciais, assim, porque eles trazem muito frescor no que a gente pode viver, né? E reviver a partir do olhar deles. Porque pode ter planejado tudo, mas aí levantou com febre e acabou a agenda. Exatamente. É ligar e falar, olha só, sinto muito, né? E é engraçado falando isso, eu lembro uma época que eu trabalhei numa fábrica de bolsas, de sapatos, e o maior problema que eu era financeiro, e os diretores lá, quando aparecia, quando tinha uma mulher que faltava e falava que era por causa, né, no dia seguinte informava que o filho estava doente, nossa, mas ele ficava muito bravo. Ele falou assim, a gente não tinha que contratar mais mulheres. Aí eu falo assim para ele, mas poxa, por quê? Aí contrabalanceava, né? Mas ele, nossa, ele ficava bravo. Nossa! E o que a gente aprende, na verdade, é que a gente dá conta, sabe? Uma coisa que a ciência explica, né, é que a gente, quando um bebê nasce, a gente faz milhões de ligações de neurônios ao mesmo tempo. A gente fica mais multifuncional quando tem uma criança. Então, assim, eu sempre, quando eu li isso, eu falei, tudo bem, então dá para dar conta. Mas é isso, assim, a gente precisa criar no mundo profissional esse olhar de que um profissional íntegro, inteiro, trabalhando 100%, ele tem que ter a vida organizada 100%. Então, essa coisa de, não leva problema para casa. A gente, na pandemia, foi para casa resolver as questões do trabalho. Então, assim, sair para cuidar do filho, ok. Tem alguma coisa tão urgente assim, a gente pode passar para uma outra pessoa fazer, no dia seguinte ela retoma e vai tocar da melhor maneira e vai dar conta, porque assim, a gente precisa também povoar o mundo, né? E garantir aí a sobrevivência da espécie, né? Exatamente. Se você tivesse que dar mandar uma mensagem ou um conselho para as mães, o que você diria? A gente, às vezes, pensa que não vai conseguir, mas a gente consegue. Às vezes a gente não teve o melhor exemplo em casa, e isso não quer dizer nada, não é definidor de nada. A relação que a gente tem com o filho é única, e se a gente tiver 10 filhos, vão ser 10 relações únicas, mas, assim, elas são muito especiais porque elas tornam a gente especial, elas tornam a gente eterna. Então, assim, aproveitem cada segundo que passa muito, muito rápido. Até porque agora, então, o tempo, quando você olha, você levanta 6 horas da manhã, quando você olha de novo, já são 10 horas da manhã. E aí, quero saber o seguinte, como é que a gente vai encerrar isso? Vai rolar uma poesia? Eu escrevi um livro de poesia quando eu tinha 20 e poucos anos, chama Longa Espera.
E é interessante porque, assim, quando eu li o livro 10 anos depois, ele fazia sentido ainda. Mas hoje, quando eu leio as poesias, eu não sei se assim, eu leio de uma outra forma. Assim, eu gosto do que está escrito ali, mas eu não sei se diz. Eu tenho, assim, não sei, eu já escrevi coisas depois, mas eu meio que parei de produzir livros de poesia. Eu tinha uma poesia que diz assim: acho que fui destinada a ser o que não sou, ter o que não tenho, ir onde não vou, viajar sem o destino me deixar saber onde estou. Me perder onde não posso, morrer sem ter vivido a maravilha de ser o amor. E eu acho que eu estou conseguindo exercitar o amor. Então, eu acho que, assim, fez parte de um momento lá, com uns 20 e poucos anos, das agonias e angústias do início da juventude, né? Da nossa vida adulta. Mas eu acho que ser mãe ajuda a gente a exercitar o amor e ser o amor, né? E o Paulo Gustavo falou disso também, amar na prática, né? Como ação revolucionária. Com certeza. E praticar o amor sempre, por todo mundo. Gente, muito obrigada, Geisa. Muito obrigada a todos que estiveram aqui e que vão nos assistir depois, porque essa live depois vai para o YouTube. Parabéns pela sua trajetória, parabéns por ser essa mulher e essa mãe fantástica. Continue dando pílulas de conhecimento para a gente lá do parlamento. E vamos pensar como incluir essas crianças nesse parlamento. Tem que botar fogo no partido. É isso aí. Tá bom? Beijo, Sandra. Eu, assim, você é uma mulher admirável, mentora e criadora de mulheres fortes, assim. Você é muito referência e, assim, sou muito feliz de conhecer você, a sua família e poder interagir com mais encaracoladas no mundo. Não, e vamos nas encaracoladas. Estamos juntas. Tá bom? Um super beijo, querida. Fique com Deus. Gente, se cuidem. Se sair, não esqueçam. Usem máscara, tá? E que o amor prevaleça sempre, tá? Um beijo. Beijo. Tchau, gente.